pessoal, eu me chamo Ariana Amaral. Eu trabalhei ano passado no projeto Universidade para Todos e esse ano eu volto a convite deles para ministrar algumas aulas de biologia. E vocês vão ter aula da disciplina mais legal, mais completa, que tem mais conteúdos, que estuda o corpo humano, que estuda os animais, que estuda as plantas, que estuda a vegetação, que estuda doenças, que estuda praticamente tudo e ainda explica como a vida surgiu no planeta, como nós estamos aqui hoje. Mas, antes de nós chegarmos nesses assuntos mais avançados, a gente vai entender como é formado um organismo. E para isso, a gente precisa estudar bioquímica. Bioquímica, que é aquela área da biologia que estuda como são formados os organismos. E ela vai ser, a bioquímica, nós estudamos as substâncias, e elas vão ser divididas entre as inorgânicas, que são água e sais minerais, e as orgânicas, que são carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. Na aula de hoje, a gente vai só estudar sobre a água, porque afinal esse é o tema da nossa aula. Água, a molécula da vida. Lá nas nossas primeiras séries, onde nós temos os assuntos de ciências, a gente aprende que a água é um solvente universal. Você sabe por que a água é um solvente universal? Pensa aí. Pensou? Bom, se você me disser, Ariana, a água é um solvente universal porque ela dissolve inúmeras substâncias, você está certo. Mas como é que ela dissolve inúmeras substâncias? Por quê? Aqui a gente tem a molécula da água, nós temos oxigênio e nós temos hidrogênio. Vocês podem perceber que o oxigênio ele é negativo e os hidrogênios são positivos. Por quê? O hidrogênio ele é mais eletronegativo, então os elétrons vão ser atraídos por ele. Então isso vai ter uma configuração de um polo, vão formar um polo. Então a gente vai ter a parte negativa e a parte positiva. Como são polos diferentes, a gente diz que a água é uma substância de polo. E por ela ser de polo, ela vai conseguir dissolver substâncias positivas, substâncias negativas e vai conseguir também dissolver solutos polares, ou seja, hidrofílicos que têm afinidade com a água, como açúcares, sais, proteínas, o que vai ser diferente das substâncias hidrofóbicas, ou seja, polares, que não têm afinidade com a água, como por exemplo, gordura, óleos, ácidos graxos. Então, por isso que a água é um solvente universal, porque ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias que sejam hidrofílicas, que têm afinidade com ela. A água também ela exerce uma função super importante no nosso organismo, que é a função de transporte. Então, através da nossa corrente sanguínea, a água, em forma de sangue, né, que está lá no nosso plasma, ela vai transportar oxigênio, vai transportar nutrientes, vamos ter os nossos glóbulos de defesa e inúmeras substâncias. Quando chega no nosso cérebro, quando chega sangue oxigenado, nós vamos estar bem ativos, o nosso cérebro vai estar ativo, a gente vai conseguir pensar, vai conseguir lembrar das coisas, vai conseguir estudar, os nossos músculos vão funcionar melhor, nossas articulações não vão doer, a gente vai conseguir fazer exercício, o nosso trato digestivo vai funcionar bem, vamos conseguir absorver as substâncias que ingerimos, vamos conseguir dissolver e também passar através da corrente sanguínea para todos os tecidos do corpo, por isso estaremos bem nutridos, mas a gente precisa da água para ajudar. A gente também vai ficar com a pele mais elástica, mais tonificada, porque ela dá essa firmeza. Quando a gente envelhece, o que vai acontecer? Vão começar a aparecer linhas de expressão, nossa pele vai começar a cair, porque o nosso metabolismo está caindo. Isso é super normal. E também, além dessa função de transporte, a água ela vai realizar algumas reações químicas. Essas reações químicas elas vão ser de duas formas. Vamos ter reações químicas por hidrólise, que vai ser quando adiciona água sobre uma proteína, e essa proteína vai se quebrar, e nós teremos a reação por síntese de desidratação, que é quando dois aminoácidos se juntam e o produto final vai ser a água. Ou seja, quando dois aminoácidos se juntam para formar uma proteína, libera água, que é super comum, acontece em várias moléculas grandes do corpo.
E também vamos falar sobre a temperatura da água. Bom, a gente conhece aqueles 3 estados físicos da água, que é o estado sólido, líquido e gasoso. A água ela pode variar essa temperatura de 0 graus até 100 graus. Quando a água está em 0 graus, ela está no seu estado sólido. Então, o que vai acontecer? As pontes de hidrogênio elas vão ficar rígidas, o gelo não vai, a água vai se transformar em gelo, não vai ser mais fluido, a densidade da água vai aumentar e quando a gente colocar o gelo lá no nosso refrigerante ou no suco, ele vai flutuar por isso, porque a densidade ficou maior e ele flutua. E o gelo, ele vai ter essa característica porque a temperatura da água caiu, as pontes de hidrogênio ficaram mais firmes. Mas quando a água está no estado líquido, as pontes de hidrogênio elas estão se fazendo e desfazendo. Então é por isso que quando a gente entra no mar e vê uma onda, a gente pula em cima da onda e a onda quebra, a água vai se reencontrar de novo, porque ela está fazendo e se refazendo, ela está no seu estado mais fluido. Quando a gente pensa no estado gasoso, não existem mais essas ligações. O estado gasoso quer dizer que a água chegou em 100 graus. Então ela não vai mais ter ligações, essas ligações vão ser rompidas e a água vai evaporar e vai para a atmosfera. Uma curiosidade é que a água ela tem um ponto de calor, um ponto específico de calor alto. Então ela vai demorar para a temperatura subir ou abaixar, mas vai segurar aquela temperatura. Como por exemplo, quando a gente vai na praia, vocês devem ter percebido que quando a gente vai na praia, logo pelas primeiras horas da manhã, a areia já começa a se aquecer, porque apareceu o sol, a areia aqueceu, a gente já está queimando o pé, e quando entra na água, a água está fria. E no final da tarde, quando a gente volta para o mesmo lugar, a gente vai entrar na água, ela vai estar quente e a areia vai estar gelada. Por que isso acontece? Porque a água, ela tem esse alto calor específico, ela demorou para se aquecer, mas também vai demorar para esfriar. Já a areia, por ter um baixo calor específico, ela vai receber, o primeiro calor que ela receber, ela se aquece por completo e quando o sol desaparecer, ela esfria também super rápido. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês também é a característica que a água tem de adesão. Essa característica é quando a gente está tomando um copo de água e cai um pouco na nossa roupa, ou cai um pouco no papel, ou a gente está estudando com um copo de café do lado e cai café no nosso caderno. O que que acontece? Essa gotinha que caiu no papel, na nossa roupa, ela vai se expandir. Por quê? Porque ela está aderindo ao papel. Essa é uma das características que a água tem, adesão. Uma outra característica é a coesão. Coesão é quando a água ela está muito próxima, é uma característica da água, das gotas ficarem muito próximas. Então, quando eu pulo na piscina, eu consigo formar uma onda, vai sair água para fora da piscina em forma de gotinhas, e essas gotas elas vão se conectar novamente, elas vão se aproximar e vão ficar ligadas. Ou seja, elas vão estar em coesão, elas vão estar bem próximas. E essas duas características aqui, adesão e coesão, são importantes porque elas vão formar uma característica, que é a da capilaridade, que está presente nas plantas. Aí é uma pergunta que podem fazer: como é que a água chega da raiz até a folha das plantas? Tudo bem, planta pequena, ok, mas tem árvores de 100 metros de altura. Como que isso acontece? Isso acontece por conta da capilaridade. Então, as plantas, assim como nós temos a nossa circulação sanguínea, nós temos os vasos sanguíneos, eles têm os vasos condutores. Então, a raiz, ela vai absorver a água que está no solo e vai transportar essa água até as folhas, porque elas vão ter esses vasos capilares, capilar de cabelo mesmo, que é bem fino. Então, ela vai pegar, através da adesão, a água vai ser absorvida pela raiz e, através da coesão, as gotinhas de água vão uma grudar na outra e vão, escalar os vasos condutores e vão chegar até a raiz. Então, é por isso que as plantas grandes conseguem sobreviver, ter frutos,
desses frutos que viram sementes e mais plantas e mais árvores vão reproduzir e a gente vai ter várias plantas bonitas e flores coloridas. Porque começou lá na hidratação da árvore, na hidratação da planta. Então ela precisou desses vasos capilares para transportar água e essa água lá na folha, junto com o calor, com a luminosidade do sol e o gás carbônico, ela vai conseguir fazer fotossíntese. E quando ela faz fotossíntese, ela vai produzir oxigênio e vai produzir glicose. Então a planta vai sobreviver e vai ser a perfeição, o final feliz dela. Pessoal, uma coisa que eu quero falar com vocês, que as pessoas cometem muito esse erro, principalmente nossos avós e tal. Tem a mania de colocar água sobre a folha ou sobre a flor. Não adianta. Porque você lembra que eu falei dessa capilaridade? A água que vai para as folhas, ela vai ser absorvida pela raiz no solo. Então não adianta colocar sobre a folha, porque o que vai acontecer é bem negativo. Quando a gente coloca água sobre a flor ou sobre a folha, essa água, essas gotas de água vão funcionar como uma lupa. Então o calor do sol vai aumentar sobre essa folha e ela vai queimar. Então a planta vai ficar feia. Enfim, o jeito certo é colocar água no solo para a planta absorver. Certo? Então a gente fica por aqui, pessoal, e aguardo vocês na nossa próxima aula, que será sobre sais minerais.